Todos nós sabemos que a morte, ela não existe, tá? A morte, na verdade, é uma passagem, uma transição da vida corpórea, física ou material, para a vida extracorpórea, espiritual, energética, em uma outra dimensão, em um outro plano, né? Então, a morte, ela não existe. A morte é ilusória, porque na verdade a morte, ela tem um outro significado, tá? A morte, ela significa uma passagem de um estado para outro, uma transição de um estado para outro, né? Como se fosse uma transmigração, uma viagem, uma passagem para um outro plano, para uma outra dimensão. Ou seja, a substituição do corpo físico, corpóreo, material, tangível, para um corpo espiritual, energético, astral, de uma outra dimensão, de um corpo verdadeiro, porque tudo é espiritual, né? Então nós devemos aprender a lidar com a morte através da arte de morrer sem morrer, porque a morte não existe. Se a morte não existe, o que acontece? O que ocorre? Ocorre uma substituição, como foi dito antes, né? Quando o corpo físico, então, chega a seu limite, quando o corpo físico adoece, ou quando o ser completa a sua missão, né? Quando chega a hora derradeira, quando se chega o momento de deixar este corpo físico, então o espírito sobrevive à matéria. Então, o corpo físico, ele desencarna, ou seja, as estruturas físicas do corpo biológico retornam à Terra, aos elementos naturais do planeta Terra, e o corpo espiritual sobrevive. O espírito, então, ele passa a viver num plano espiritual.